Olá, meus queridos! Se você ainda não é inscrito no canal, clique agora no botão de inscrever-se e ative o sininho. Cada história que conto aqui vai mexer com o seu coração. Deixe seu like e nos comentários me conte o que você sentiu ao ouvir essa história de superação. Meu nome é Dona Aparecida, tenho 82 anos hoje e vou contar uma história que nunca contei para ninguém, nem para os meus filhos, nem para os meus netos. É uma história pesada de uma época que eu queria esquecer, mas que me fez ser quem eu sou hoje. Nasci no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha tão pequena que nem aparece no mapa. Éramos pobres, muito pobres. Meu pai trabalhava na roça e minha mãe lavava roupa para fora. Éramos 7 irmãos, eu era a quinta, estudei só até a 4ª série, depois tive que ajudar em casa. Com 16 anos, eu já era uma moça bonita, todo mundo dizia. Cabelos compridos, negros, olhos grandes. Sonhava em sair daquela vida, conhecer a cidade grande, ter uma vida melhor. Foi quando conheci o Arnaldo. Ele apareceu na cidade dirigindo um carro bonito, bem vestido. Dizia que era empresário em São Paulo, que tinha lojas, que viajava pelo Brasil todo. Começou a me dar atenção, a me dar presentes, a conversar com meus pais. Tenho contatos em São Paulo, ele dizia. Posso arrumar um trabalho para a Aparecida numa casa de família. Ela vai ganhar bem, vai poder mandar dinheiro para vocês. Meus pais, coitados, acreditaram. Eu mais ainda. Via naquilo a chance de uma vida nova, de conhecer a cidade grande, de ganhar meu próprio dinheiro. Quando saí de casa, minha mãe chorou muito. Meu pai me deu a bênção. Vai com Deus, minha filha. Faz a sua vida. Arnaldo me levou primeiro para Belo Horizonte. Ficamos num hotel. Ele era gentil, educado, não tentou nada comigo. Disse que precisava resolver umas coisas antes de seguirmos para São Paulo. No 3º dia, ele apareceu no quarto com uma mulher. Clara se apresentou, bem vestida, cabelo pintado de loiro, unhas feitas. Aparecida, eu preciso resolver uns negócios em Brasília. A Clara vai te levar para São Paulo, para a casa onde você vai trabalhar. Eu fiquei assustada, não queria ir com uma estranha. Mas ele garantiu que estava tudo bem, que era uma amiga de confiança, que em uma semana ele estaria em São Paulo também. Fui com a Clara, pegamos um ônibus para São Paulo, era 1959, eu nunca tinha visto uma cidade tão grande. Fiquei deslumbrada, prédios enormes, tantos carros, tanta gente. A Clara me levou para uma casa num bairro afastado. Não era uma mansão como eu imaginava, mas era uma casa grande. Quando chegamos, tinha outras moças lá. 4 delas, todas jovens como eu, algumas até mais novas. Estas são suas colegas, disse Clara. Vocês vão trabalhar juntas. Naquele momento, eu ainda não tinha entendido. Achava que era algum tipo de pensão para empregadas domésticas, que a gente ia ser distribuída em casas de família. Clara me levou para um quarto pequeno nos fundos. Tinha uma cama, um armário velho, uma cadeira. Pode descansar hoje. Amanhã a gente conversa sobre o trabalho. Na manhã seguinte, Clara entrou no meu quarto com roupas nas mãos. Roupas que eu nunca tinha visto na vida, curtas, decotadas, com brilho. Vista isso, ela ordenou. Não era mais a mulher simpática do dia anterior. Mas isso não é roupa de empregada doméstica, eu disse confusa. Foi quando ela riu, uma risada fria que me gelou a alma. Empregada doméstica, minha flor, você não vai limpar a casa. Você vai atender homens, vai dar prazer a eles e vai ganhar bem por isso. Meu mundo desabou. Entendi tudo naquele momento.
O Arnaldo não era empresário nenhum. Era um aliciador. Me enganou, enganou minha família e agora eu estava ali, longe de casa, sem dinheiro, sem conhecer ninguém em São Paulo. Eu quero ir embora, falei chorando. Ir embora para onde? Para sua cidadezinha miserável? Para passar fome? Aqui pelo menos você vai ter comida, roupa, um teto e vai ganhar dinheiro. Uma parte é sua, você pode até mandar para sua família. Não, eu não vou fazer isso. Prefiro voltar para casa. Foi quando ela me deu o primeiro tapa, forte no rosto. Nunca tinha apanhado assim na vida. Escuta aqui, menina, o Arnaldo pagou caro por você. Gastou com viagem, com hotel, com comida. Você tem uma dívida e vai pagar, quer queira, quer não. Tentei fugir naquela noite. Pulei a janela do quarto, corri pela rua, mas não conhecia nada, não sabia para onde ir. E eles tinham homens vigiando. Me pegaram, me trouxeram de volta. A surra que levei, até hoje sinto as dores. Naquela noite, Clara entrou no meu quarto com um homem, um tal de japonês, que todos temiam. Ele era o dono daquela casa e de outras pela cidade. Esta é a nova, disse Clara. Está dando trabalho. O japonês me olhou de cima a baixo, como quem avalia uma mercadoria. Depois sorriu, um sorriso que me deu mais medo que qualquer coisa. As difíceis sempre são as melhores depois que aprendem. Ele disse, vai dar muito lucro para nós. Foi quando entendi que minha vida tinha acabado, ou pelo menos aquela vida que eu sonhava. Ali começou o inferno que durou 5 anos. 5 anos servindo homens dia após dia. No começo, eu chorava toda noite. Depois, parei de chorar. Parei de sentir. Era como se eu tivesse morta por dentro. As meninas que tentavam fugir e eram pegas, nunca mais eram vistas. Diziam que o japonês as vendia para casas no norte do país, onde ninguém jamais encontraria. Ou pior, eu me tornei obediente. Era a única forma de sobreviver. Fazia o que mandavam, atendia quem me designavam, não reclamava. Por isso, com o tempo, ganhei certa confiança. Comecei a ter alguns privilégios. Podia sair acompanhada para fazer compras, podia escolher minhas roupas. E foi assim que conheci o Vicente. Vicente era um cliente regular, mais velho, na casa dos 50 anos, empresário de verdade, dono de uma fábrica de móveis. Ele me tratava diferente dos outros, não era apenas sexo. Conversava comigo, perguntava da minha vida, me tratava como gente. Com o tempo, ele começou a me levar para jantar fora. Pagava extra ao japonês por isso. Eram as únicas horas de quase normalidade que eu tinha. Numa dessas saídas, após quase 1 ano se encontrando comigo, Vicente me fez uma proposta. Quero te tirar daqui, ele disse. Posso pagar sua dívida com o japonês, comprar sua liberdade. Eu não acreditei. Já tinha ouvido histórias assim. Clientes que prometiam ajudar e depois desapareciam. Ou pior, que eram amigos do japonês e só queriam testar nossa lealdade. Por que você faria isso? Perguntei. Porque gosto de você. Porque você merece uma vida melhor. E o que você vai querer em troca? Ele insistiu. Quero que você venha morar comigo? Não como. Isso que você é aqui. Como minha companheira, eu estava confusa. Sua esposa? Não posso me casar com você, Aparecida? Já sou casado. Minha esposa está doente há anos, acamada. Não posso abandoná-la, mas podemos ter uma vida juntos. Você teria sua própria casa, seu próprio dinheiro. Seria livre. Livre. Essa palavra ecoou na minha cabeça por dias. Seria eu realmente livre? Ou apenas trocaria uma prisão por outra? Mas qualquer coisa seria melhor que aquela casa.
Qualquer coisa. Aceito, disse a Vicente no nosso próximo encontro. Não foi fácil. O japonês não queria me deixar ir. Dizia que eu era uma das que mais dava lucro. Vicente teve que pagar uma pequena fortuna. Mas ele pagou. Saí daquela casa numa manhã chuvosa de 1964, com uma pequena mala contendo as poucas coisas que eram realmente minhas. Nunca olhei para trás. Vicente comprou uma casa para mim num bairro de classe média. Não era luxuosa, mas era limpa, bonita, minha. Ele vinha me ver 3 vezes por semana. Era gentil, carinhoso, me dava mesada, presentes. Com o tempo, comecei a me sentir quase normal. Quase, porque as marcas daqueles anos não saíam da minha alma. Os pesadelos, o medo constante, a vergonha. Mesmo longe, o japonês ainda me aterrorizava em sonhos. Vicente me incentivou a estudar, contratou professores particulares, aprendi a ler melhor, a escrever corretamente, a falar sem o sotaque carregado do interior. Aos poucos, fui me transformando. Mandava dinheiro para minha família regularmente. Inventei uma história. Disse que trabalhava como governanta na casa de um empresário rico. Eles acreditaram, ou fingiram acreditar. Nunca mais voltei à minha cidade. A vergonha não deixava. 3 anos se passaram assim. Eu tinha minha casa, minha mesada, minha falsa liberdade, porque, no fundo, ainda pertencia a alguém. Ainda não era dona do meu destino. E foi quando conheci o Paulo. Paulo era o novo jardineiro que Vicente contratou para cuidar do jardim da minha casa. Jovem, forte, simples, ele vinha uma vez por semana e raramente conversávamos. Até o dia em que ele me ajudou com umas compras pesadas e o convidei para um café. Paulo era diferente de todos os homens que eu tinha conhecido. Honesto, trabalhador, sem maldade no olhar. Começamos a conversar mais. Ele me contava da sua vida, dos seus sonhos de ter um sítio um dia, criar animais, viver do que a terra dá. Eu não sei quando aconteceu, mas me vi apaixonada. Um sentimento que nunca tinha experimentado, algo puro, bonito. Comecei a esperar ansiosamente pelo dia em que ele vinha cuidar do jardim. Inventava desculpas para conversar com ele. Uma vez convidei-o para almoçar. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Paulo não sabia do meu passado, claro. Para ele, eu era apenas uma mulher separada que vivia sozinha e eu queria que continuasse assim. Mas a felicidade nunca durou muito na minha vida. Vicente descobriu, não sei como, talvez tenha me seguido ou contratado alguém para isso. Numa noite, ele chegou na minha casa fora do horário habitual. Estava furioso como nunca o tinha visto. Então é assim que você me agradece? Depois de tudo que fiz por você? Tentei explicar, dizer que não tinha acontecido nada entre mim e Paulo, que éramos apenas amigos. Mas Vicente não queria ouvir. Você me pertence, ele gritou. Paguei caro por você. Não vai me trair com um jardineiro qualquer. Foi a primeira vez que vi o Vicente como ele realmente era. Não tão diferente do japonês no final das contas. Para ambos eu era propriedade. Uma coisa que se compra, que se possui. Ele me deu um ultimato. Ou terminava qualquer relacionamento com Paulo, ou me mandaria de volta para o japonês. Concordei, apavorada. A ideia de voltar àquela vida era pior que qualquer coisa. Prometi que nunca mais veria Paulo. No dia seguinte, quando Paulo veio trabalhar, disse a ele que não precisava mais dos seus serviços. Ele pareceu magoado, confuso. Quis saber o motivo. Não consegui dar nenhum que fizesse sentido. Ele foi embora, cabisbaixo, e senti meu coração partir.
Achei que isso seria o fim, que Vicente ficaria satisfeito e as coisas voltariam ao normal. Mas eu estava enganada. Na semana seguinte, Vicente apareceu com uma notícia que mudaria tudo. Sua esposa tinha falecido. Depois de anos acamada, tinha finalmente encontrado a paz. Agora podemos ficar juntos de verdade. Ele disse: vou vender minha casa, me mudar para cá com você. Aquilo era o fim da pouca liberdade que eu tinha. Vicente na minha casa, controlando cada passo meu. Não haveria mais nenhuma chance de vida própria. Mas o que eu podia fazer? Dizer não significaria voltar à casa do japonês. Ou pior, foi quando tomei a decisão que mudaria minha vida para sempre. Naquela noite, enquanto Vicente dormia, peguei o pouco dinheiro que tinha guardado, algumas roupas, e fugi. Deixei tudo para trás. A casa bonita, os móveis caros, a falsa segurança. Peguei um ônibus para o Rio de Janeiro. Uma cidade grande o suficiente para me esconder, longe o suficiente para recomeçar. Os primeiros meses foram difíceis. O dinheiro acabou rápido. Consegui um emprego como faxineira num hotel pequeno. Pagava mal, mas o dono deixava eu dormir num quartinho nos fundos. Vivia com medo. Medo de que Vicente me encontrasse. Medo de que o japonês tivesse contatos no Rio. Medo de que meu passado me alcançasse. Foi nessa época que conheci a dona Zulmira, uma senhora que trabalhava na cozinha do hotel. Ela percebeu meu medo constante, meus olhares assustados para qualquer homem que entrasse no hotel. Um dia, ela me chamou para conversar. Menina, não sei que fantasma te persegue, mas sei reconhecer o olhar de quem já viveu o inferno. Não sei porquê, mas confiei nela. Talvez por sua idade, pelo seu jeito maternal. Contei tudo sobre o Arnaldo, a Clara, o japonês, o Vicente. Chorei como não chorava há anos. Dona Zulmira me ouviu em silêncio, segurando minha mão. Quando terminei, ela disse algo que nunca esqueci. Filha, o passado só tem o poder que a gente dá a ele. Você já pagou sua penitência. Agora é hora de viver. Ela me ofereceu um quarto na sua casa. Era uma casa simples, num morro do Rio, mas limpa e acolhedora. Aceitei, grata pela bondade de uma estranha que agora se tornava minha amiga. Com a ajuda de Dona Zulmira, consegui um emprego melhor numa loja de roupas. Comecei a estudar à noite, a terminar os estudos que tinha abandonado tão cedo. Lentamente, fui construindo uma nova vida. Uma vida simples, honesta, minha. Fazia amigos, saía para passear nos domingos, ia à praia. Mas ainda havia um vazio, uma dor que não passava. O japonês, a Clara, o Arnaldo. Eles continuavam por aí, destruindo vidas como tinham destruído a minha. E Vicente, que tinha me comprado, como se compra um objeto, também seguia sua vida impunemente. Foi quando conheci Sônia. Sônia era uma cliente da loja onde eu trabalhava, uma mulher elegante, educada. Começamos a conversar enquanto eu a ajudava a escolher roupas. Ela disse que era advogada, que trabalhava com direitos humanos. Depois de algumas visitas à loja, nos tornamos amigas. Um dia, ela me convidou para tomar um café. Hesitei, mas aceitei. No café, Sônia me contou sobre seu trabalho. Ela ajudava mulheres que tinham sido vítimas de violência, de exploração, mulheres como eu. Aparecida já pensou em denunciar essas pessoas? Em ajudar a colocá-las na cadeia? A ideia me apavorou. Não posso, eles me matariam. Não se você tiver proteção, e não se eles forem presos antes. Ela me explicou que estava reunindo provas contra uma rede de tráfico de mulheres que precisava de testemunhas, de pessoas que conhecessem os esquemas por dentro.
Pense nas outras meninas, nas que ainda estão lá, sofrendo o que você sofreu. Aquilo me atingiu em cheio. Quantas meninas ingênuas do interior estariam passando pelo mesmo inferno naquele exato momento? E se eu ajudar, o que acontece comigo? Podemos te colocar num programa de proteção. Você teria uma nova identidade, um novo começo em outro lugar. Precisei de tempo para pensar. O medo ainda era muito grande, mas a ideia de fazer justiça, de impedir que outras vidas fossem destruídas como a minha. Foi assim que, um ano depois de chegar ao Rio, me vi sentada numa delegacia especializada, contando minha história para policiais, descrevendo rostos, lugares, nomes. Tudo que eu tinha tentado esquecer agora servia para um propósito maior. A investigação durou meses. Eu vivia em constante tensão, olhando por cima do ombro a cada esquina. Mas Sônia e a polícia cumpriram sua promessa. Me mantiveram segura, protegida, e então, num dia chuvoso muito parecido com aquele em que deixei a casa do japonês, recebi a notícia. Eles tinham sido presos, o japonês, a Clara, outros cúmplices, numa operação que desmantelou uma das maiores redes de tráfico de São Paulo. Vicente também foi indiciado por compra de pessoas. Seu nome foi para os jornais, sua reputação destruída. Quando vi as fotos deles sendo levados pela polícia, algemas nos pulsos, senti algo que nunca tinha sentido antes. Não era bem alegria, nem satisfação, era paz. Paz por saber que não poderiam mais fazer a outras o que tinham feito a mim. Paz por saber que meu sofrimento não tinha sido em vão, que tinha servido para fazer justiça. Como prometido, entrei num programa de proteção. Recebi uma nova identidade, documentos novos, uma passagem para o sul do país. Tive que deixar para trás os amigos que tinha feito, a dona Zulmira, a vida que tinha construído com tanto esforço. Mas era um recomeçar diferente dos outros. Dessa vez, era um recomeço com justiça, com a consciência tranquila, e foi no sul, com minha nova identidade, que realmente comecei a viver. Consegui um emprego numa escola como secretária, voltei a estudar, me formei professora, conheci um homem bom, me casei, tive filhos, que hoje são adultos e me deram netos maravilhosos. Minha família nunca soube do meu passado. Para eles, sou apenas a esposa, a mãe, a avó. A professora aposentada que gosta de fazer tricô e contar histórias. Histórias como essa, que nunca contei a ninguém, que ficou guardada dentro de mim por décadas. Mas agora, aos 82 anos, sinto que preciso contar, para mostrar que, mesmo das situações mais terríveis, pode nascer força, coragem, superação. Hoje, quando olho no espelho, não vejo mais aquela menina ingênua do interior, nem a mulher quebrada que fui um dia. Vejo alguém que sobreviveu, que lutou, quem venceu. E se tem uma mensagem que quero deixar, é esta: nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para buscar justiça. Nunca é tarde para encontrar paz. Era 1980, eu já estava casada há 12 anos com o Roberto. Ele era professor de matemática no mesmo colégio onde eu trabalhava como secretária antes de me tornar professora. Um homem bom, honesto, que me amava sem saber de todo o meu passado. Tudo que ele sabia era que eu tinha vindo do Rio depois de um relacionamento difícil. Foi a história que inventei e ele respeitou o meu silêncio sobre os detalhes. Tínhamos 2 filhos, o Carlos, de 10 anos, e a Mariana, de 8. Uma família feliz, uma casa simples, mas confortável, uma vida tranquila numa cidade pequena do interior do Rio Grande do Sul.
Eu já não olhava mais por cima do ombro a cada esquina. Já não acordava no meio da noite, suando frio. Os pesadelos tinham diminuído. Eu me sentia segura, protegida. Acreditava que aquele capítulo da minha vida estava definitivamente encerrado. Até aquela manhã de sábado. Estávamos no café da manhã. Roberto lendo o jornal, as crianças brincando no quintal. Era um dia comum, como tantos outros, até que a campainha tocou. "Deixa que eu atendo", disse Roberto, levantando-se da mesa. Ouvi vozes na porta, uma voz de homem que não reconheci. Depois, Roberto me chamando: "Renata, tem alguém querendo falar com você." Renata era meu nome agora. Meu nome de proteção. O nome que tinha usado nos últimos 13 anos. Fui até a porta, enxugando as mãos no avental, e foi quando vi um homem de terno, rosto sério, mostrando um distintivo policial. "Senhora Renata Silveira, sou o detetive Maurício, da Polícia Federal. Preciso falar com a senhora. É sobre um caso antigo." Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. O caso antigo. Só podia ser isso. Depois de tantos anos, tinha me encontrado. Roberto parecia confuso. "Caso antigo? Que caso?" O detetive olhou para Roberto, depois para mim. "Talvez seja melhor conversarmos em particular, senhora." Levei-o para a cozinha, enquanto Roberto ficou na sala, visivelmente preocupado. Fechei a porta e me sentei, as pernas tremendo, tanto que mal me sustentavam. "O que aconteceu? Eles saíram da prisão?" O detetive Maurício se sentou à minha frente. "Não é sobre isso, senhora. É sobre o senhor Eduardo Tanaka, conhecido como Japonês. Aquele nome, depois de tantos anos, ainda tinha o poder de me gelar o sangue. Ele morreu na prisão há 3 meses. A IDS sentiu um misto de emoções que não consegui nomear. Alívio, talvez, uma sensação estranha de que um ciclo se fechava. Mas antes de morrer, ele fez uma confissão. Deu nomes, lugares, detalhes de operações que não conhecíamos. E mencionou algo sobre você. Meu coração disparou. Sobre mim? Ele disse que você não era apenas uma vítima, que você ajudou a recrutar outras meninas. A acusação me atingiu como um soco. Isso é mentira. Eu jamais faria isso a outra pessoa. O detetive me olhou com intensidade. É o que imaginamos. O japonês provavelmente estava tentando se vingar de você por ter testemunhado contra ele. Mas precisamos ter certeza. Precisamos do seu depoimento novamente. Meu depoimento, depois de todo esse tempo, pensei que tinha terminado, que podia seguir minha vida. Estamos reabrindo alguns casos antigos com base nas novas informações. E há mais uma coisa. Ele hesitou como se escolhesse as palavras. A Clara está solicitando liberdade condicional. Ela quer sair depois de cumprir menos da metade da pena. Clara, a mulher que me levou para aquela casa, que me deu o primeiro tapa, que me quebrou antes mesmo do japonês começar a me destruir. Ela não pode sair, falei sentindo uma raiva que pensava ter superado. Ela é tão culpada quanto ele, talvez mais. Por isso precisamos do seu testemunho, para garantir que ela continue presa. Fiquei em silêncio, pensando. Testemunhar significaria reviver tudo. Significaria contar ao Roberto, às crianças, destruir a vida que eu tinha construído com tanto esforço. Eu não posso. Tenho uma família agora. Eles não sabem de nada disso. O detetive suspirou. Entendo sua posição, mas pense nas outras vítimas. A Clara ainda tem contatos. Se ela sair, pode retomar o negócio. Outras meninas podem passar pelo que você passou. Naquele momento, a porta da cozinha se abriu. Era Roberto. O que está acontecendo aqui? Renata, do que vocês estão falando? O olhar de confusão
e preocupação no rosto do meu marido me partiu o coração. Tudo que eu tinha construído, toda a confiança, todo o amor, baseado numa mentira, numa vida que não era minha. Roberto, O detetive se levantou. Talvez seja melhor eu voltar outro dia. Pense no que conversamos, senhora. Ele saiu, deixando-me sozinha com Roberto e com a verdade que agora precisava ser contada. Aquela noite foi a mais difícil da minha vida desde os tempos de São Paulo. Depois que as crianças dormiram, sentei com Roberto na sala e contei tudo, desde o começo. O Arnaldo, a Clara, o japonês, Vicente, a fuga, o programa de proteção, tudo. Roberto ouviu em silêncio, o rosto uma máscara impenetrável. Quando terminei, já era madrugada. Eu tinha chorado tanto que não tinha mais lágrimas. Você me enganou, ele disse finalmente, durante todos esses anos. Eu não podia contar, tinha medo de perder você, as crianças, medo de que vocês me olhassem diferente. E nunca passou pela sua cabeça que eu poderia amar você, independente do seu passado? Que poderia te apoiar, te proteger? Suas palavras me surpreenderam. Não esperava raiva, acusação, nojo até, mas não isso. Essa mágoa por não ter confiado nele. Roberto, Você não confiou em mim, Renata, ou Aparecida, nem sei mais como te chamar. Ele se levantou, pegou um travesseiro e um cobertor. Vou dormir no sofá, preciso pensar. Nos dias seguintes, Roberto se manteve distante. Não discutíamos na frente das crianças, mas à noite, depois que elas dormiam, o silêncio entre nós era ensurdecedor. Na terceira noite, ele finalmente falou: O que você vai fazer sobre o depoimento? Não sei. Tenho medo do que pode acontecer, da exposição, de colocar vocês em risco. Ele me olhou sério. O que aconteceu com você foi terrível, mas esconder a verdade nunca é o caminho, nem de mim, nem da justiça. Você acha que devo testemunhar? Acho que deve fazer o que é certo e impedir que essa mulher faça a outras o que fez a você, me parece o certo a fazer. A firmeza moral de Roberto, mesmo magoado comigo, me deu forças. No dia seguinte, liguei para o detetive Maurício e disse que testemunharia. As semanas seguintes foram um turbilhão. Tive que ir a São Paulo para depor. Roberto insistiu em ir comigo, apesar da distância que ainda havia entre nós. Deixamos as crianças com a mãe dele, dizendo apenas que era uma viagem de trabalho. Entrar naquela sala de audiências foi como voltar no tempo. Os advogados, o juiz, os oficiais de justiça e ela, Clara, envelhecida, magra, com o cabelo grisalho mal tingido. Mas os olhos eram os mesmos, frios, calculistas. Quando me viu, um leve sorriso se formou em seus lábios. Um sorriso que dizia: Você também não é inocente. Mas eu era, e estava ali para provar isso. Depus por horas. Contei cada detalhe sórdido, cada abuso, cada ameaça. Respondi às perguntas dos advogados, do promotor, do juiz. E o tempo todo senti o olhar de Roberto nas minhas costas, apoiando, dando força. O advogado de Clara tentou me desacreditar. Insinuou que eu tinha sido cúmplice, que tinha recrutado outras meninas, que tinha gostado da vida fácil, que só tinha denunciado porque queria vingança contra Vicente. Mas eu me mantive firme e a verdade estava do meu lado. No final do dia, exausta, deixei o tribunal ao lado de Roberto. Ele segurou minha mão pela primeira vez desde que soube da verdade. Você foi incrível lá dentro, ele disse. Corajosa. Aquela noite, num hotel simples de São Paulo, conversamos de verdade. Sem segredos, sem meias verdades. Não sei se posso voltar ao que éramos antes, disse Roberto. A confiança foi quebrada. Eu entendo, respondi.
o coração pesado. Mas quero tentar, por nós, pelas crianças. Foi um começo, um pequeno raio de esperança. Voltamos para casa no dia seguinte. 3 semanas depois, recebemos a notícia. O pedido de liberdade condicional de Clara tinha sido negado. Ela cumpriria a pena integralmente. Era uma vitória, mas não o fim da jornada. Roberto e eu começamos terapia de casal. Foi difícil, doloroso às vezes, mas necessário. Aos poucos, fomos reconstruindo a confiança, o respeito, o amor. As crianças notavam que algo tinha mudado entre nós, mas não sabiam o quê. Decidimos que contaríamos a verdade quando fossem mais velhos, quando pudessem entender. E então, 6 meses depois do meu depoimento, recebi outra visita. Não era a polícia desta vez, era uma mulher, jovem, na casa dos 30 anos, bem vestida, cabelo curto. Senhora Renata Silveira ou prefere Aparecida? Gelei. Quem era ela? Como sabia meu nome verdadeiro? Quem é você? Meu nome é Lúcia, Lúcia Tanaka. Tanaka, o sobrenome do japonês. O que você quer? Perguntei, a voz tremendo. Conversar sobre meu pai. Pai. Ela era filha do japonês. O homem que tinha destruído minha vida, que tinha destruído tantas vidas. Não tenho nada para falar com você. Por favor, vá embora. Ela não se moveu. Ele me abandonou quando eu tinha 5 anos. Minha mãe me criou sozinha, sem nunca falar dele. Só descobri o que ele fazia, quem ele era, depois que ele morreu na prisão. Eu não sabia o que dizer, o que ela queria de mim. Encontrei seu nome nos processos, li seu testemunho, tudo que ele fez, a você, a outras mulheres. Vim pedir desculpas. Desculpas? Pelo que meu pai fez. Sei que não muda nada, sei que não apaga o que você sofreu, mas alguém da família dele precisava dizer isso. Fiquei em silêncio, sem saber como reagir. Esta jovem mulher, tão diferente do pai, carregando um fardo que não era dela. Estou trabalhando numa ONG agora. Ela continuou. Ajudamos mulheres vítimas de tráfico, de violência. Usamos o dinheiro que meu pai deixou, dinheiro sujo, para fazer o bem, para tentar compensar um pouco do mal que ele causou. Algo dentro de mim se moveu, uma emoção que não consegui identificar de imediato. Não precisava vir até aqui para me dizer isso. Falei mais suavemente. Precisava sim, e queria te convidar também para falar com nossas meninas. Sua história pode ajudar muitas delas a não desistirem. Falar com vítimas, compartilhar minha história, a ideia nunca tinha me ocorrido. Eu não sei se consigo. Pense a respeito, aqui está meu cartão. Ela me entregou um pequeno cartão com seu nome e um número de telefone. No topo, o nome da ONG. Novos Começos. Depois que ela saiu, fiquei sentada por horas pensando sobre o passado, o presente, o futuro, sobre como a vida dá voltas inesperadas. A filha do meu algoz estava tentando reparar os danos que o pai tinha causado. Mostrei o cartão para Roberto naquela noite. Contei sobre a visita. O que você acha? Perguntei. Ele pegou minha mão. Acho que vocês têm uma história poderosa, uma história que pode ajudar outras pessoas, mas a decisão é sua. 2 semanas depois, peguei um ônibus para Porto Alegre. Roberto insistiu em ir comigo. A ONG ficava num prédio simples, numa rua tranquila. Lúcia me recebeu na porta, o rosto iluminado por um sorriso tímido. Dentro, uma sala com cadeiras dispostas em círculo. 10 mulheres de idades variadas. Algumas muito jovens, quase meninas. Todas com o mesmo olhar que eu conhecia bem demais. O olhar de quem viu o inferno. Esta é a Aparecida, apresentou Lúcia. Ela vai compartilhar a história dela com vocês. Sentei-me, nervosa. Roberto ficou num canto da sala, me dando apoio silencioso. Meu nome é Aparecida, comecei.
mas durante muitos anos tive outros nomes e vou contar como sobrevivi ao que vocês estão passando agora. Falei por quase 2 horas, contei tudo sem filtros: o rapto, os abusos, a fuga, a denúncia, a nova vida. As meninas ouviam, algumas chorando, outras assentindo em reconhecimento. Quando terminei, uma delas levantou a mão. Não devia ter mais de 16 anos. Como você conseguiu? Seguir em frente? Não pensar nisso todos os dias? Eu penso, respondi honestamente, todos os dias. Mas não deixo que isso me defina. Não deixo que eles vençam. Outra perguntou: você acha que a gente consegue ter uma vida normal depois de tudo? Olhei para Roberto, meu marido, que tinha ficado ao meu lado, mesmo depois de saber a verdade. Pensei nos meus filhos, que eram minha alegria, na vida que tinha construído. Não vai ser fácil, respondi. Vai doer. Vai haver dias em que você vai querer desistir. Mas sim, é possível. Vocês são mais fortes do que pensam. Quando saímos dali, horas depois, algo tinha mudado dentro de mim. Um peso que eu nem sabia que ainda carregava tinha sido aliviado. Você fez a diferença hoje, disse Roberto no caminho de volta. Vi os olhos delas, você deu esperança. Naquela noite, tomei uma decisão. Liguei para Lúcia e disse que queria voltar, que queria ajudar mais. Nos meses seguintes, viajei regularmente a Porto Alegre. Falei com grupos de mulheres, dei depoimentos à polícia sobre casos novos, ajudei a identificar aliciadores, casas de exploração. A ONG cresceu. De 10 mulheres passamos a atender 50, depois 100. Abrimos uma casa de acolhimento. Conseguimos apoio do governo, de empresas. Roberto me apoiava integralmente. Às vezes viajava comigo, outras ficava com as crianças. Nossa relação se fortaleceu. A verdade, por mais dolorosa que fosse, tinha nos aproximado. Quando os filhos completaram 15 e 13 anos, decidimos que era hora de contar. Não tudo, claro, mas o suficiente para que entendessem por que a mãe deles passava tanto tempo ajudando mulheres desconhecidas. Foi difícil. Carlos ficou em silêncio, processando. Mariana chorou, me abraçou, disse que me amava. Nos anos que se seguiram, dediquei-me cada vez mais à causa. Viajei pelo Brasil, dando palestras, contando minha história, ajudando a formar redes de apoio. Vi mulheres se recuperarem, reconstruírem suas vidas, assim como eu tinha feito. Vi também Lúcia crescer na luta. Ela não era apenas a filha do japonês agora, era uma ativista respeitada, uma voz poderosa contra o tráfico de pessoas. E um dia, 20 anos depois daquela primeira visita à ONG, recebi um telefonema. Era Lúcia. Aparecida, você viu o jornal hoje? Não, por quê? A Clara morreu, na prisão. Clara, a mulher que tinha me levado para o inferno, que tinha quebrado tantas vidas, morta finalmente. Como você se sente? Perguntou Lúcia. Refleti por um momento. Em paz? Respondi. Finalmente em paz. Naquela noite, sentada na varanda da minha casa, com Roberto ao meu lado, nossos filhos já adultos e independentes, nossos netos crescendo saudáveis e felizes, percebi o quão longe tinha chegado. Da menina ingênua do interior, passando pela mulher quebrada de São Paulo, até a avó de cabelos brancos, que agora ajudava outras a encontrar o caminho de volta à vida. O caminho tinha sido longo, doloroso, cheio de curvas inesperadas. Mas eu tinha sobrevivido. Mais que isso, tinha vencido. E se há uma lição que aprendi, que passo para todas que cruzam meu caminho, é esta: não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega. Não importa quão profundo seja o poço, sempre há um caminho para fora.
Não importa quão pesadas sejam as correntes, sempre há uma chave para libertá-las. Porque a verdadeira liberdade não está apenas em escapar do cativeiro físico. Está em libertar-se do cativeiro do medo, da vergonha, do ódio. Em perdoar, não os outros, mas a si mesma. Em aceitar que o passado não define o futuro. Hoje, aos 82 anos, olho para trás e vejo não apenas dor, mas também força. Não apenas lágrimas, mas também sorrisos. Não apenas quedas, mas principalmente superações. E isso, meus queridos, é o que importa no final das contas. Não como começamos, mas como terminamos. Não quantas vezes caímos, mas quantas vezes levantamos. Essa é minha história. Uma história de dor, sim, mas também de esperança, de recomeços, de vida. Então, meus queridos, o que acharam do final dessa história impressionante? Deixem nos comentários o que mais tocou vocês na trajetória da Dona Aparecida. E se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas histórias de superação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.